Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo de adoração e celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Estamos felizes, alegres, com o coração agradecido. Com esse coração cheio de gratidão e de vontade de adorar, nós viemos aqui celebrar aquele que é a nossa esperança, aquele que é a razão do nosso viver. Ele é o nosso maior tesouro, o Senhor Jesus Cristo. O sacrifício que Ele assim realizou por nós purifica efetivamente todos os nossos pecados e falhas. E crendo na sua ressurreição, nós também temos a certeza do cumprimento da promessa que Ele nos fez, de que também nós ressuscitaríamos dentre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7, assim nos diz: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra, não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem a prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr a prova os habitantes da terra. Venho sem demora, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viver o cristianismo é estar a todo tempo sensível à palavra de Deus, confiar nas promessas e observante a todos os acontecimentos que estão ao nosso redor. E quando vemos o que está acontecendo ao nosso redor, nós ficamos um tanto que chocados por ver algumas coisas talvez que trágicas ocorreçam próximos a nós. Algumas coisas mais distantes ou em outras regiões. O Brasil é uma nação tão grande, nós estamos aqui na capital, em São Paulo, no bairro São Mateus. Às vezes acontecem coisas assim que nos deixam tanto que entristecidos. Recentemente eu fiquei sabendo de um caso trágico onde duas lésbicas assim assassinaram, e antes de esquartejarem um menino que era filho de uma delas, de uma das amantes, houve a decapitação, ou seja, a amputação do pênis. Veja que caso escabroso de uma mulher que se frustrou no casamento, fugiu com a guarda da criança, de um menino, e foi conviver com a sua amante, uma pessoa do mesmo sexo, e decapitou, amputou o pênis do menino, da criança, até impedir a criança de ir frequentar as aulas para que não fosse descoberto tamanha atrocidade, e o caso foi descoberto. Algo tão terrível é imaginarmos que nos dias de hoje algumas ideologias de algumas chamadas minorias têm tentado insurgir na sociedade e ganhar pontuação, ganhar aceitação, ganhar massificação. E isso é muito incentivado pela grande mídia, até de certa forma por algumas grandes empresas que têm que cumprir agendas, algumas grandes corporações
estão vinculadas a certos grupos ideológicos, e esses grupos ideológicos vinculados à ONU, visto que a ONU tem um projeto de dominação global. Então são diversos interesses que vão redundar naquilo que nós podemos ver hoje, naquilo que eu tentei logo de início introduzir: destruir a família, destruir a iniciativa privada, destruir a herança, destruir toda a configuração que o cristianismo assim construiu na civilização ocidental. E quando observamos o que a ideologia de gênero, o que esses grupos que são minorias estão conquistando no legislativo, entre aspas, até no judiciário, na instituição do judiciário, lá na Praça dos Três Poderes, vemos que eles não têm o direito de criar legislação, mas eles têm pressa em acelerar essa agenda e já estão, assim, de certa forma, agindo com aquilo que eles não podem exercer, que é criar leis. Estão tentando criminalizar a homofobia. E quando vemos esse fato macabro de criar mecanismos legais para criminalizar a homofobia, vemos que nas cláusulas dessa lei, desse edito que eles querem promulgar aqui no Brasil, algo terrível, de certa forma, se conflagrará contra a Igreja de Cristo, visto que numa das cláusulas, quem proferir algo acerca do homossexualismo que cause um desconforto nesta minoria, de certa forma será proibido de difundir-se, será criminalizado, um crime de detenção e crime inafiançável. E como eu disse, dentro dessas cláusulas existe até a proibição da emissão e da edição da Bíblia Sagrada. Nós, como Igreja de Cristo, que defendemos a instituição matriz da sociedade, máter da sociedade, que é: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então vemos que a família foi instituída por Deus. A família é de Deus. E o que nós vemos então? Que esses grupos minoritários estão lutando contra algo que Deus instituiu, que Deus viu que era bom. Quando Deus criou o homem, viu que tudo que ele criou, toda a infraestrutura que de certa forma ali daria respaldo ao homem, era bom. Ele criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou a fauna e a flora, criou o homem como coroa da sua criação. Deus viu que tudo era bom, mas quando o homem estava só, visto que ele havia criado os casais dos animais, o macho e a fêmea, ficou faltando a fêmea para o homem. Então não é bom que o homem esteja só. Nós vimos Deus vendo em último caso esta situação. Não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma adjuntora. Quando vemos esse princípio da criação que estabeleceu todo o desenvolvimento da civilização ocidental, de toda a humanidade, pois é um princípio básico, a união de uma célula masculina e de uma feminina com a bênção de um casamento vai estruturar toda a sociedade. E quando nós vemos o judiciário, o STF, agindo de forma contrária ao que lhe é de direito, construir mecanismos legais para criminalizar a homofobia, nós assim ficamos um tanto que preocupados. É hora de nós nos posicionarmos. Como pastor da Remanescente Cristã Filadélfia, agora aí na plataforma do YouTube, nós da Remanescente estamos aqui nos posicionando contra esta atitude, como um alerta a todos os cristãos que venham estar posicionados diante disso. Nós não podemos aceitar nenhuma lei que vem de fora impondo aqui no Brasil a legislação que tem de certa forma ainda um viés de respeito ao cristianismo, à família, à igreja, à iniciativa privada e à herança. Porque quando nós tomamos em mãos ali as 17 pautas da ONU, que já interferiu em todo o sistema educacional, nas universidades, as universidades hoje formam ativistas progressistas da ONU.
dentre as 17 cláusulas da ONU está lá: destruir e dissolver a família cristã e promover a agenda de gênero. Então estejamos atentos, como Igreja de Cristo. Existe uma trama, existe uma conspiração. A ONU tem sim um projeto de dominação global, de destruir as soberanias das nações e destruir o cristianismo, destruir a família. E nós, como Igreja de Cristo, temos que estar atentos para que esses intentos não sejam instaurados pela força na sociedade brasileira. 95% da população brasileira é conservadora, valoriza a família. Não existe cultura do estupro no Brasil. Se existisse cultura do estupro no Brasil, estuprador, quando entrasse dentro da cadeia do presídio, não seria lá também estuprado, porque nem os piores criminosos dentro do presídio admitem pedofilia e nem estupro. Então, muito cuidado com esta agenda que está sendo imposta de forma sutil. Cuidado com a grande mídia, pois a grande mídia não é amiga da família. Veja a grade de produção e de entretenimento da Rede Globo e você terá noção de que toda a programação da Rede Globo agride a família, quer descaracterizar e desconfigurar a mulher, quer destruir a família. Então estejamos atentos. Aprenda a discernir que a sociedade está se corrompendo. E as coisas, muitas vezes, a natureza humana ela é inclinada ao mal. Mas quando essas pessoas que são inclinadas ao mal são bombardeadas com um relativismo moral, são bombardeadas com entretenimento, com músicas que ficam a todo instante incitando a sensualidade, incitando as noitadas, a bebedice, tudo isso só tende a se agravar. Então chegou a hora e chegou o momento de nós, como Igreja de Cristo, estarmos posicionados como luzeiros, como luzes resplandecentes que brilham a glória de Cristo. Nós não devemos aceitar esta imposição. Vem de forma sutil, vem de forma gradual, a conta-gotas, e pelo repetir de muitas vezes uma mentira, a sociedade está aceitando como uma verdade. Muito cuidado com tudo isso. Estejamos atentos. Eu conclamo pela base do YouTube, aí por esta plataforma, que você recorra, como eu já fiz esta semana. Vai lá no site do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, e comece a pressionar o senador que você votou. Comece a pressionar o deputado federal que você votou, para que isso não seja determinado sobre a sociedade brasileira. Nós somos uma nação que foi achada por cristãos, foi fundamentada nos alicerces cristãos da Bíblia Sagrada. Foi rezada uma primeira missa aqui quando o Brasil foi encontrado, foi achado. Nós somos cristãos e por mais que a pessoa não frequente uma igreja, não vá à missa, as pessoas respeitam a hierarquia da família. E nós não podemos admitir, em hipótese alguma, que a família seja dissolvida da forma como está sendo implementado por meio de medidas legais. Devemos estar atentos também a essas ideologias. Comece a visualizar o material escolar que o seu filho tem aprendido nas escolas, porque a Unesco, que faz parte da ONU, ela também tem esse projeto. Está lá nas cláusulas da Unesco e da ONU. Preste atenção, esteja atento, cuide da sua família enquanto é tempo. Nós da Remanescente Cristã Filadélfia estamos orando e intercedendo por todos os nossos candidatos que prometeram em palanque. Eu fiz questão de acompanhar os deputados aos quais nós votamos, para que eles pudessem estar defendendo. Eu estou muito satisfeito que aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nós votamos em Douglas Garcia. Eu estou muito satisfeito com o deputado Douglas Garcia, porque ele tem defendido ali com unhas e dentes a família, a liberdade da igreja,
a difusão da palavra de Deus, os valores conservadores. Estou muito satisfeito com o deputado Douglas Garcia. Já tive algumas decepções com alguns deputados federais que se transvestiram de conservadores e estão demonstrando de que lado eles estão, né? É uma vergonha ver o general Mourão, que no palanque ele era conservador e hoje está do lado da China comunista, e é um progressista. Então, nós estamos passíveis de ser enganados. Votamos no candidato Bolsonaro e veio de tiracolo um enganador, um progressista. Infelizmente, temos que assumir o nosso erro. Mas votamos por um lado certo e o outro veio a tiracolo. Não temos culpa, né? Mas estejamos aí nesta semana atento a esta agenda que está sendo infiltrada de forma sutil. A mídia e esses telejornais reprodutores de mentira não vão reproduzir o que eu estou dizendo aqui. Estejamos atentos, cuidemos da nossa família. Amém? Vamos estar orando. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos e glorificamos o teu nome. Te louvamos, Pai Santo, pois é possível ainda estar pregando a tua palavra. Ainda é possível, Pai Santo, com as portas abertas, estar difundindo o teu evangelho, cumprindo a tua ordem que nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Remanescente Cristã Filadélfia tem cumprido esse papel de pregar e difundir o teu evangelho. Pai Santo, eu te suplico, meu Deus, a tua palavra vai se cumprir. A tua agenda transcende a agenda dos projetos globalistas dessa terra, Pai Santo. Mas nós te suplicamos, Pai Santo, que tu venhas amenizar a situação da tua igreja. Que tu venhas, Pai Santo, amenizar a situação da tua igreja que é clandestina lá no Oriente, meu Deus, sendo massacrada pelos islâmicos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, guarda os teus pequeninos. Dá-nos a unção necessária, meu Deus, para continuarmos firmes na tua presença, firmes testificando o teu evangelho, porque sabemos muito bem desses planos macabros, meu Deus, para impedir o crescimento da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. A tua afirmação é promessa, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Nós nos firmamos nesta promessa, Pai Santo, e cremos que nenhum mal prosperará. Ninguém vai calar a boca da igreja, Pai, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, resgata os teus eleitos, aqueles que se encontram no engodo, aqueles que se encontram no engano, acreditando que estão vivendo uma falsa liberdade, ou melhor dizendo, na libertinagem. Que tu possas, pela iluminação do teu Espírito Santo, estar trazendo para a luz, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe a Remanescente Cristã Filadélfia, abençoe as nossas famílias, guarde as nossas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Guarde a igreja clandestina, Pai. Sustenta os teus missionários com provisão, Pai Santo, e com o poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que toda a armadilha das trevas caia por terra e que prevaleça o Cristo, Senhor Jesus, o Cristo ressurreto. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Que Deus te abençoe nesta manhã de domingo. Celebre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Celebre a congregação das famílias cristãs. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus.